Nesta segunda aula de Biologia Molecular, vamos entender por que vemos tanta diversidade no planeta. Por que mesmo nós, que somos da mesma espécie, somos tão diferentes e com tantas especificidades? Nesta aula, vamos fazer a introdução ao estudo do dogma central da biologia molecular, que nada mais é que um modelo que explica os mecanismos de transmissão e expressão da hereditariedade. Esse modelo foi proposto após a descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA. Para orientar o seu estudo, listamos um conjunto de objetivos que você deverá alcançar no final dessa aula. Pause o vídeo, anote no seu caderno ou em um bloco de anotações e no decorrer da aula marque aqueles objetivos que você conseguiu alcançar e compreender. Para os objetivos que não foram alcançados, nós disponibilizaremos outras estratégias ligadas ao tema, como listas de exercícios, textos de apoio e outras tarefas mais. O vagalume, por exemplo, brilha no escuro, nós não. O que possibilita essa diferença são os tipos de proteínas que nós produzimos. Isso mesmo, somos feitos de muitas proteínas e elas são uma parte essencial da sua expressão gênica. Entendendo o complexo mecanismo de como se produz proteínas, fica fácil de entender por que somos tão diferentes. O DNA é a molécula que contém a informação genética. As proteínas são as executoras dos sistemas biológicos. Elas desempenham as mais diversas funções que garantem o funcionamento do corpo. Fazendo uma analogia, pense nas letras do nosso alfabeto. Algumas sequências de letras geram palavras que em nosso idioma têm um significado. Lembrando que as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, formam os nucleotídeos que compõem o DNA, dependendo da sequência dessas bases, elas poderão gerar significados diferentes. Essas diferentes informações se traduzem em diferentes proteínas, que exercerão funções diferentes e, por consequência, nos darão características diferentes. Mas, afinal, como o vagalume brilha no escuro? Ele só brilha porque possui uma sequência de bases no DNA, que é responsável por produzir uma proteína, que por acaso é uma enzima, chamada de luciferase. Esta proteína participa de uma reação química responsável pela bioluminescência, que é o mecanismo de produção de luz realizada por alguns organismos. Nós e alguns outros animais não temos essa sequência de bases nitrogenadas que determina a produção de luciferase. Por isso, não brilhamos. A bioluminescência é uma das principais formas de comunicação do planeta. Na natureza, dependendo do grupo de seres vivos, são observadas diferenças nos mecanismos químicos relacionados a esse fenômeno. Formas de vidas marinhas, principalmente as que habitam zonas abissais no fundo dos mares, também produzem bioluminescência das mais diversas formas, cada um com suas próprias combinações e expressões no DNA. Hoje, a moderna biotecnologia permite transferir, durante os estágios iniciais do desenvolvimento, sequência de nucleotídeos de uma espécie para outra, e assim o organismo receptor dessa nova informação passará a expressar uma característica que seus semelhantes não têm. Esses organismos são conhecidos como transgênicos, que você de certo já ouviu falar. Agora que você já sabe que a informação genética está contida numa sequência de bases nitrogenadas do DNA, saiba que uma molécula de DNA não se reduz a uma cadeia longa e repetitiva de nucleotídeos. Ao invés disso, ela é dividida em unidades funcionais, chamadas genes, que possuem a instrução para produzir produtos funcionais, que quase sempre serão proteínas ou polipeptídeos. O que vemos quando olhamos uns para os outros é basicamente a expressão do nosso DNA, através da produção de proteínas de diferentes espécies. Bem,
Mas como é que a informação que está no DNA, localizado no núcleo celular, chega aos ribossomos, que são as verdadeiras fábricas de proteínas localizadas no citoplasma? É sobre exatamente esse caminho, ou fluxo da informação que vai do DNA para as proteínas, que Crick postulou o dogma central da biologia molecular. O trabalho de Crick propõe que este fluxo de comunicação ocorra em 3 etapas: replicação, transcrição e tradução. Vejam o que foi proposto por ele. Nas células, o DNA localizado no núcleo armazena informação biológica a longo prazo e, por isso, ele é capaz de se replicar a cada divisão celular. Para que as mensagens escritas no alfabeto de nucleotídeos do DNA sejam convertidas em proteínas, elas são primeiro transcritas para uma molécula intermediária, o RNA, uma molécula muito parecida com o DNA, só que utiliza código de nucleotídeos ligeiramente diferente. Esse RNA envia a mensagem que originalmente estava no DNA para o citoplasma da célula, onde ocorre o processo de tradução, no qual a informação contida na sequência linear de nucleotídeos é traduzida em uma sequência de aminoácidos, dando origem à proteína, codificada pela mensagem original que estava lá no DNA. Além disso, hoje também sabemos que uma molécula de RNA pode produzir DNA. É o que acontece com uma família de vírus chamados retrovírus, como esse SARS-CoV-2 que anda por aí e nos mantendo distante da escola nesse momento. Retrovírus tem como material genético apenas RNA e possui uma enzima denominada transcriptase reversa, que transcreve o RNA para o DNA. Os temas desta aula são os seres replicantes biológicos e sociais, a descoberta da replicação do DNA, como o DNA se duplica e a importância das mutações e a memética. Para orientar o seu estudo, listamos um conjunto de objetivos que você deverá alcançar ao final desta aula. Pause o vídeo, anote no seu caderno ou em bloco de notas esses objetivos e no decorrer da aula marque aqueles que você conseguiu compreender. Para os objetivos que não foram alcançados, nós disponibilizaremos outras fontes de aprofundamento do tema. Neste momento, há milhões de células no seu corpo se duplicando. Na sua pele, as novas células substituem as que vão morrer. E quando elas morrem, servem de alimento a todo um ecossistema de habitantes que vivem na sua pele. Desde bactérias e fungos até animais complexos, como os minúsculos ácaros, que muito se assemelham a aranhas. A combinação de odores naturais que você exala é fruto da combinação de você e esse ecossistema. As suas células sanguíneas, as hemácias, são fabricadas em sua medula óssea, que ficam localizadas nas extremidades dos seus ossos longos. Tanto que doadores de sangue podem ter entre 16 e 69 anos. Então seja generoso e doe seu sangue a quem precisa. Toda vez que alguma célula do seu corpo morre, ela é substituída por outra idêntica, através de um processo chamado replicação celular. Então essa incrível máquina de produzir células aos bilhões, que é o seu corpo, é um organismo autorreplicante nato. E como você deve imaginar, nem toda cópia é perfeita. Como você tem estudado genética, vai entender que a cópia dessa piada é muito parecida com a original, mas sobre outro tema. Se você não entendeu a piada da cópia, reveja a aula 1 no trecho sobre complementariedade de bases. Então, um replicante como o meme também sofre mutações. O meme se espalha como um comportamento imitado, que pode se reinventar a cada edição, e por isso ele é um mutante por natureza. Os memes são tão antigos quanto a humanidade, e estão intrinsecamente relacionados à evolução cultural. Eles são informações replicantes que, como os vírus, infectam o nosso pensamento, afetam o nosso comportamento e se propagam de cérebro em cérebro, formando nossa cultura. Assim, o meme é o gene cultural, que sobrevive às constantes seleções nas diferentes sociedades. E você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a aula de genética. A resposta é simples. Os memes foram inspirados nos genes.
Uma simples duplicação celular é uma empreitada fantástica que viraliza em nosso corpo como uma boa ideia, espalhando por todo ele uma infinidade de novas células. Então, o simples ato de envelhecer ocorre porque nossas células têm um número de vezes em que conseguem se duplicar. Quando elas alcançam esse limite, deixam de ser substituídas, e aí começam a aparecer os sinais da velhice. Nenhuma replicação aconteceria se não houvesse um fluxo de informação que se inicia a partir do DNA. Antes que a divisão celular ocorra, cada uma das longas moléculas de DNA que existe no interior das células precisa passar por uma rigorosa e detalhada replicação. Isso porque o DNA controla toda a atividade celular. Ele possui receita para o funcionamento de todas as células do corpo. E toda vez que uma célula se divide, essa receita deve ser passada para as células filhas integralmente. Depois que o modelo da célula de DNA proposto pelos pesquisadores Watson e Crick foi aceito na comunidade científica, se iniciou uma jornada para entender como esse modelo é perfeitamente apropriado para o processo de produção de cópias, conhecido na biologia como replicação ou duplicação de células, uma das principais funções na criação e manutenção da vida. Em um engenhoso experimento desenvolvido pelos cientistas Michelson e Stahl em 1957, eles convenceram a comunidade científica de como ocorre a duplicação do DNA. Inicialmente, existiam 3 hipóteses para o modelo de replicação do DNA. Os modelos de replicação conservativo, semiconservativo e dispersivo. No modelo de replicação conservativa, a replicação do DNA resulta em uma molécula formada por 2 fitas de DNA idênticas à molécula original. No modelo de replicação semiconservativa, as 2 fitas da molécula de DNA se desconectam e cada uma delas servirá de modelo para a síntese de uma fita complementar nova. No modelo de replicação dispersiva, cada fita individual é uma colcha de retalhos do DNA misturado o novo com o original. No experimento de Michelson e Stahl, eles marcaram o DNA de bactérias por várias gerações através de seus isótopos de nitrogênio. Pelo padrão das marcas de DNA que eles observaram nessas diversas gerações de bactérias, foi possível confirmar que o DNA se replica de forma semiconservativa. O modelo semiconservativo é aquele que a fita de DNA serve de modelo para as 2 novas, complementares. Parecia mais plausível com base na própria estrutura do DNA. As novas moléculas de DNA resultantes da duplicação conservam uma metade da molécula de DNA da cadeia-mãe, utilizando ela como guia. E assim será produzida 2 novas moléculas de DNA chamadas cadeias-filhas, que se formarão tendo como molde a cadeia complementar que herdou da cadeia-mãe. Pelo fato de as 2 novas moléculas conservarem metade da molécula da cadeia-mãe, esse processo é chamado semiconservativo. Imagine a seguinte sequência de nucleotídeos: guanina, timina, timina, adenina e citosina. Para formar a dupla fita de DNA, precisamos de suas bases complementares, que nesse caso seriam citosina, adenina, adenina, timina e guanina. O processo de replicação é catalisado por várias enzimas. As principais são, número 1, as helicases, número 2, as DNA polimerases. As helicases são responsáveis por quebrar as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenada e desfazer a dupla hélice. As DNA polimerase vão catalisar a polimerização das novas cadeias. Elas vão orientar a união dos desoxirribonucleotídeos provenientes da nutrição, e eles servirão como blocos de construção na formação das 2 novas moléculas. Cada uma das cadeias de DNA-mãe irão orientar a formação das novas cadeias de DNA filhas. Esse processo de polimerização obedece à regra da complementariedade de bases e à orientação antiparalela, ou seja, a orientação oposta das cadeias. A DNA polimerase sintetiza uma nova cadeia de DNA
sempre no sentido 5' 3' das pentoses. Lembrem-se que os carbonos das pentoses são numerados. Para muitos, esse é o verdadeiro sentido da vida, a orientação 5' 3', já que é dessa forma que fazemos cópias idênticas de células, e assim crescemos e substituímos nossas células velhas por células novas. Cada tipo de célula tem uma expectativa de vida diferente. As hemácias, por exemplo, vivem cerca de 4 meses, enquanto os leucócitos, que são células do sistema imunológico, podem viver por até 1 ano. As células do cólon vivem por apenas 4 dias, e os neurônios duram uma vida inteira. Então cuide deles com carinho. Todo o mecanismo que descrevemos até aqui acontece com enorme precisão e depende essencialmente do correto pareamento das bases nitrogenadas complementares. Porém, erros ocorrem. Esses erros aleatórios podem ocorrer nas sequências de bases do DNA e são conhecidos como mutações. Atualmente, a palavra mutação é referente ao que muda de forma ou de essência. É um termo utilizado principalmente na biologia, relativo à brusca alteração na hereditariedade dos seres vivos. Mas quando pensamos em mutações, lembramos de monstros, ou seres com superpoderes, ou simplesmente quimeras. É verdade, mutações geram criaturas exóticas. Na verdade, somos todos mutantes. Todos nós temos características únicas e não herdadas. E essa é a questão. As mutações podem ocorrer nos 2 tipos de células que temos: as células somáticas e as células reprodutoras. As células reprodutoras são os óvulos e os espermatozoides. Nesse caso, o mutante seriam os descendentes desse indivíduo que as produziu. As células somáticas são todas as outras células do corpo, exceto as reprodutoras. Neste caso, a mutação ocorreria em alguma parte do corpo e não seria transmitida aos seus descendentes. É importante ressaltar que as mutações ocorrem de maneira aleatória, ou seja, não surgem como uma forma de suprir uma necessidade do organismo ou até mesmo para prejudicá-lo de alguma forma. Por ocorrerem ao acaso, as mutações geram diferentes respostas no organismo, afetando de forma positiva, negativa ou não causando nenhuma mudança. Ao longo da vida na Terra, todos os organismos passaram por processos mutagênicos. Então, elas podem causar doenças e distúrbios dos mais diversos, mas incontestavelmente garantem a variabilidade genética e determinam a natureza e o ritmo das mudanças evolutivas de todas as espécies. Sem mutações, não haveria evolução. Elas são a matéria-prima que, ao longo dos 4 bilhões de anos do planeta, produzem a biodiversidade. Hoje temos vivo somente 1% de tudo que já foi vivo nessa bolinha azul, que viaja pela Via Láctea e, apesar de ser feita basicamente de água, chamamos de planeta Terra. Os temas desta aula são os seres replicantes biológicos e sociais, a descoberta da replicação do DNA, como o DNA se duplica e a importância das mutações e a memética. Para orientar o seu estudo, listamos um conjunto de objetivos que você deverá alcançar ao final desta aula. Pause o vídeo, anote no seu caderno ou em bloco de notas esses objetivos e no decorrer da aula marque aqueles que você conseguiu compreender. Para os objetivos que não foram alcançados, nós disponibilizaremos outras fontes de aprofundamento do tema. Neste momento, há milhões de células no seu corpo se duplicando. Na sua pele, as novas células substituem as que vão morrer. E quando elas morrem, servem de alimento a todo um ecossistema de habitantes que vivem na sua pele. Desde bactérias e fungos até animais complexos, como os minúsculos ácaros, que muito se assemelham a aranhas. A combinação de odores naturais que você exala é fruto da combinação de você e esse ecossistema. As suas células sanguíneas, as hemácias, são fabricadas em sua medula óssea, que ficam localizadas nas extremidades dos seus ossos longos. Tanto que doadores de sangue podem ter entre 16 e 69 anos,
Então seja generoso e doe seu sangue a quem precisa. Toda vez que alguma célula do seu corpo morre, ela é substituída por outra idêntica, através de um processo chamado replicação celular. Então essa incrível máquina de produzir células aos bilhões, que é o seu corpo, é um organismo autorreplicante nato. E como você deve imaginar, nem toda cópia é perfeita. Como você tem estudado genética, vai entender que a cópia dessa piada é muito parecida com a original, mas sobre outro tema. Se você não entendeu a piada da cópia, reveja a aula 1 no trecho sobre complementariedade de bases. Então, um replicante como o meme também sofre mutações. O meme se espalha como um comportamento imitado, que pode se reinventar a cada edição, e por isso ele é um mutante por natureza. Os memes são tão antigos quanto a humanidade, e estão intrinsecamente relacionados à evolução cultural. Eles são informações replicantes que, como os vírus, infectam o nosso pensamento, afetam o nosso comportamento e se propagam de cérebro em cérebro, formando nossa cultura. Assim, o meme é o gene cultural, que sobrevive às constantes seleções nas diferentes sociedades. E você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a aula de genética. A resposta é simples. Os memes foram inspirados nos genes. O modo como nos vestimos são memes. Uma simples duplicação celular é uma empreitada fantástica que viraliza em nosso corpo como uma boa ideia, espalhando por todo ele uma infinidade de novas células. Então, o simples ato de envelhecer ocorre porque nossas células têm um número de vezes em que conseguem se duplicar. Quando elas alcançam esse limite, deixam de ser substituídas, e aí começam a aparecer os sinais da velhice. Nenhuma replicação aconteceria se não houvesse um fluxo de informação que se inicia a partir do DNA. Antes que a divisão celular ocorra, cada uma das longas moléculas de DNA que existe no interior das células precisa passar por uma rigorosa e detalhada replicação. Isso porque o DNA controla toda a atividade celular. Ele possui receita para o funcionamento de todas as células do corpo. E toda vez que uma célula se divide, essa receita deve ser passada para as células filhas integralmente. Depois que o modelo da célula de DNA proposto pelos pesquisadores Watson e Crick foi aceito na comunidade científica, se iniciou uma jornada para entender como esse modelo é perfeitamente apropriado para o processo de produção de cópias, conhecido na biologia como replicação ou duplicação de células, uma das principais funções na criação e manutenção da vida. Em um engenhoso experimento desenvolvido pelos cientistas Michelson e Stahl em 1957, eles convenceram a comunidade científica de como ocorre a duplicação do DNA. Inicialmente, existiam 3 hipóteses para o modelo de replicação do DNA. Os modelos de replicação conservativo, semiconservativo e dispersivo. No modelo de replicação conservativa, a replicação do DNA resulta em uma molécula formada por 2 fitas de DNA idênticas à molécula original. No modelo de replicação semiconservativa, as 2 fitas da molécula de DNA se desconectam e cada uma delas servirá de modelo para a síntese de uma fita complementar nova. No modelo de replicação dispersiva, cada fita individual é uma colcha de retalhos do DNA misturado o novo com o original. No experimento de Michelson e Stahl, eles marcaram o DNA de bactérias por várias gerações através de seus isótopos de nitrogênio. Pelo padrão das marcas de DNA que eles observaram nessas diversas gerações de bactérias, foi possível confirmar que o DNA se replica de forma semiconservativa. O modelo semiconservativo é aquele que a fita de DNA serve de modelo para as 2 novas, complementares. Parecia mais plausível com base na própria estrutura do DNA. As novas moléculas de DNA resultantes da duplicação conservam uma metade da molécula de DNA da cadeia-mãe, utilizando ela como guia, e assim será produzida 2 novas moléculas de DNA chamadas cadeias filhas, que se formarão tendo como molde a cadeia complementar que herdou da cadeia-mãe. Pelo fato de as 2 novas moléculas conservarem metade da molécula da cadeia-mãe, esse processo é chamado semiconservativo.
Imagine a seguinte sequência de nucleotídeos: guanina, timina, timina, adenina e citosina. Para formar a dupla fita de DNA, precisamos de suas bases complementares, que nesse caso seriam citosina, adenina, adenina, timina e guanina. O processo de replicação é catalisado por várias enzimas. As principais são, número 1, as helicases, número 2, as DNA polimerases. As helicases são responsáveis por quebrar as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenada e desfazer a dupla hélice. As DNA polimerases vão catalisar a polimerização das novas cadeias. Elas vão orientar a união dos desoxirribonucleotídeos provenientes da nutrição, e eles servirão como blocos de construção na formação das duas novas moléculas. Cada uma das cadeias de DNA mãe irão orientar a formação das novas cadeias de DNA filhas. Esse processo de polimerização obedece à regra da complementariedade de bases e à orientação antiparalela, ou seja, a orientação oposta das cadeias. A DNA polimerase sintetiza uma nova cadeia de DNA sempre no sentido 5' 3' das pentoses. Lembrem-se que os carbonos das pentoses são numerados. Para muitos, esse é o verdadeiro sentido da vida, a orientação 5' 3', já que é dessa forma que fazemos cópias idênticas de células, e assim crescemos e substituímos nossas células velhas por células novas. Cada tipo de célula tem uma expectativa de vida diferente. As hemácias, por exemplo, vivem cerca de 4 meses, enquanto os leucócitos, que são células do sistema imunológico, podem viver por até 1 ano. As células do cólon vivem por apenas 4 dias, e os neurônios duram uma vida inteira. Então cuide deles com carinho. Todo o mecanismo que descrevemos até aqui acontece com enorme precisão e depende essencialmente do correto pareamento das bases nitrogenadas complementares. Porém, erros ocorrem. Esses erros aleatórios podem ocorrer nas sequências de bases do DNA e são conhecidos como mutações. Atualmente, a palavra mutação é referente ao que muda de forma ou de essência. É um termo utilizado principalmente na biologia, relativo à brusca alteração na hereditariedade dos seres vivos. Mas quando pensamos em mutações, lembramos de monstros, ou seres com superpoderes, ou simplesmente quimeras. É verdade, mutações geram criaturas exóticas. Na verdade, somos todos mutantes. Todos nós temos características únicas e não herdadas. E essa é a questão. As mutações podem ocorrer nos 2 tipos de células que temos: as células somáticas e as células reprodutoras. As células reprodutoras são os óvulos e os espermatozoides. Nesse caso, o mutante seriam os descendentes desse indivíduo que as produziu. As células somáticas são todas as outras células do corpo, exceto as reprodutoras. Neste caso, a mutação ocorreria em alguma parte do corpo e não seria transmitida a seus descendentes. É importante ressaltar que as mutações ocorrem de maneira aleatória, ou seja, não surgem como uma forma de suprir uma necessidade do organismo ou até mesmo para prejudicá-lo de alguma forma. Por ocorrerem ao acaso, as mutações geram diferentes respostas no organismo, afetando de forma positiva, negativa ou não causando nenhuma mudança. Ao longo da vida na Terra, todos os organismos passaram por processos mutagênicos. Então, elas podem causar doenças e distúrbios dos mais diversos, mas, incontestavelmente, garantem a variabilidade genética e determinam a natureza e o ritmo das mudanças evolutivas de todas as espécies. Sem mutações, não haveria evolução. Elas são a matéria-prima que, ao longo dos 4 bilhões de anos do planeta, produzem a biodiversidade. Hoje temos vivo somente 1% de
tudo que já foi vivo nessa bolinha azul, que viaja pela Via Láctea e, apesar de ser feita basicamente de água, chamamos de planeta Terra. A tradução nada mais é do que a decodificação da informação contida em um RNA mensageiro, usando sua informação para produzir um polipeptídeo ou cadeia de aminoácido, que constituirá as proteínas e que são as responsáveis pelas nossas características. Se buscarmos num dicionário, traduzir significa atividade que abrange a interpretação do significado de um texto em uma língua e a produção de um novo texto em outra língua com sentidos equivalentes. Quando convertemos a informação contida no RNA mensageiro na forma de sequências de bases nitrogenadas em uma sequência de aminoácidos, que é a linguagem básica das proteínas, estamos usando duas linguagens diferentes e por isso chamamos este processo biológico de tradução. Como sempre, para orientar o seu estudo, listamos um conjunto de objetivos que você deverá alcançar ao final dessa aula. Pause o vídeo, anote no seu caderno ou em um bloco de anotações esses objetivos e, no decorrer da aula, marque aqueles que você conseguiu compreender. Para os objetivos que não foram alcançados, nós disponibilizaremos outras estratégias ligadas ao tema, como lista de exercícios, textos e outras tarefas. Sem os processos traducionais, as nossas células não se mantêm vivas, pois todos os processos metabólicos dependem direto ou indiretamente de proteínas, que apresentam funções diversas, como enzimas, como receptores de membrana, proteínas de transporte e até hormônios. Se a síntese proteica de uma célula para, a célula também para. Há vários atores envolvidos no processo de tradução. Bem, toda tradução requer um dicionário, você sabe disso. Esse dicionário é o código genético. Sem ele, não conseguimos traduzir as informações. Você viu que o código genético normalmente é representado por uma tabela em que temos um conjunto de relações entre trios de bases do RNA mensageiro, que chamamos de códon, e aminoácidos, que constituirão o polipeptídeo, que constituirá a proteína. Além do código genético, alguns outros atores participarão desse processo. Os ribossomos são as verdadeiras fábricas de proteínas. Eles catalisam as reações que ligam aminoácidos para formá-las. Essas organelas são constituídas por uma fração proteica e 2/3 de RNA ribossômico. Esses componentes se organizam em duas estruturas básicas que formam o ribossomo, uma subunidade maior e uma menor, que durante a tradução juntam-se ao redor da molécula de RNA mensageiro, formando um ribossomo funcional. Nos ribossomas completos, existem sítios de ligação, que são regiões em que as moléculas de RNA mensageiro e transportador se ligarão durante a síntese proteica. Ribossomas livres podem ser encontrados no citoplasma de todas as células, no interior de cloroplastos e mitocôndrias, ou ainda aderidos ao retículo endoplasmático granular ou rugoso em células eucarióticas. Vale lembrar que os ribossomos dos procariontes são diferentes dos ribossomos dos eucariontes. Em geral, ribossomos eucariotos são maiores e mais complexos que os ribossomos procariotos. Esta informação pode parecer irrelevante, mas foi também através desse conhecimento que Lynn Margulis conseguiu construir um dos argumentos para a teoria endossimbiótica. Mitocôndrias e cloroplastos apresentam ribossomos semelhantes ao das células procarióticas, o que reforça a origem dessas organelas a partir desses tipos celulares. O RNA mensageiro, através de seus códons, traz a mensagem transcrita do DNA e, por isso, é outro importante ator do processo de síntese proteica. No caso dos organismos eucariontes, o RNA mensageiro terá que cruzar a fronteira da carioteca até chegar ao citoplasma, onde se encontram os ribossomos. O RNA transportador também tem um papel fundamental e, como o próprio nome diz, transporta os aminoácidos que farão parte das proteínas.
Os RNA transportadores são verdadeiras pontes moleculares que conectam os códons do RNA mensageiro aos aminoácidos que eles codificam. Em uma das extremidades de um RNA transportador, há uma sequência de 3 nucleotídeos denominadas anticódon, que pode se ligar a códon específicos do RNA mensageiro. A outra extremidade do RNA transportador transporta o aminoácido especificado pelos códons. Há muitos tipos diferentes de RNA transportadores. Cada tipo lê um ou alguns códons e traz o aminoácido certo que corresponde a eles. Para sabermos que aminoácido o RNA transportador conduzirá durante a tradução, precisamos observar o seu anticódon, fazer a correspondência com o códon do RNA mensageiro específico e consultar o código genético. Assim como qualquer processo, a tradução também é dividida didaticamente em 3 etapas: iniciação, alongamento e finalização. Mas como a tradução é um processo contínuo, não nos prenderemos a essas denominações. O início do processo se caracteriza pela junção da subunidade menor do ribossomo à extremidade 5' da cadeia de RNA mensageira a ser traduzida, e que se moverá no sentido 3' até encontrar o códon de iniciação AUG. Esse códon sinaliza o local exato do RNA mensageiro onde a tradução terá início. O RNA transportador que contiver o anticódon UAC, complementar ao códon de iniciação AUG, se ligará ao RNA mensageiro, trazendo o aminoácido metionina. Você poderá verificar essa correlação entre o códon AUG e a metionina observando a tabela do código genético. Depois disso, finalmente a subunidade maior do ribossomo se une à subunidade menor. Nosso primeiro RNA transportador de metionina penetra num compartimento no ribossomo chamado de sítio P. Ao lado, o novo códon do RNA mensageiro é exposto em um outro compartimento chamado de sítio A. O sítio A será o que vai receber o RNA transportador que está chegando, aquele cujo anticódon é o correspondente complementar do códon em exposição. Esse RNA transportador trará um segundo aminoácido correspondente ao segundo códon do RNA mensageiro. Para você saber a sequência dos aminoácidos que constituirá a cadeia polipeptídica que está em formação, verifique sempre as sequências de bases dos códons e consulte o código genético para ver que o aminoácido a ele corresponde. Agora, já temos 2 aminoácidos e aí, nesse momento, se inicia a formação do polipeptídeo. O primeiro aminoácido, que é a metionina, se ligará ao segundo aminoácido trazido pelo RNA transportador que está no sítio A. Todo aminoácido recebe esse nome por ter um grupo amina e outro carboxila na sua estrutura molecular. E é exatamente através desses grupamentos que a ligação entre aminoácidos vai acontecer. Essa ligação recebe o nome de ligação peptídica e libera uma molécula de água. Depois que a primeira ligação peptídica ocorre entre os 2 primeiros aminoácidos, o RNA mensageiro é puxado para frente e o primeiro RNA transportador que participou no processo deixa o ribossomo, podendo se ligar a outra metionina. Esse deslocamento faz com que um novo códon fique exposto no sítio A e possa receber um terceiro RNA transportador complementar ao terceiro códon. Esse processo se repete várias vezes e a cadeia polipeptídica é continuamente transferida para o sítio A do ribossomo. O tamanho da cadeia polipeptídica final vai depender do tamanho do gene que originou o RNA mensageiro que está sendo traduzido. A distrofina, por exemplo, que é traduzida a partir do maior gene que se conhece até hoje,
possui mais de 3.500 resíduos de aminoácidos. A tradução termina quando algum códon de finalização, UAA, UAG ou UGA, chega ao sítio A. Esses códons não codificam aminoácidos, nem se ligam a nenhum RNA transportador. Em vez disso, ligam-se a proteínas chamadas fatores de liberação, os quais são responsáveis pela ligação de uma molécula de água ao invés de um aminoácido na cadeia polipeptídica formada. A síntese de uma cadeia polipeptídica pode levar de 20 segundos a alguns minutos. Dependendo da atividade celular, vários ribossomos podem trabalhar ao mesmo tempo na tradução de uma única molécula de RNA mensageiro. A tradução de um RNA mensageiro por vários ribossomos dá origem aos polissomos ou polirribossomos e a sua atuação dá maior performance em atividade celular. Você deve estar se perguntando se uma cadeia polipeptídica é o mesmo que uma proteína. Algumas proteínas recém-sintetizadas não adquirem a sua conformação final biologicamente ativa até que sofram modificações após a etapa de tradução. Estas modificações permitirão que as proteínas possam adquirir uma estrutura específica e que está associada às funções que irá exercer. É exceção e não regra que a cadeia polipeptídica traduzida a partir do RNA mensageiro seja o mesmo produto proteico final e funcional. A sequência linear de aminoácidos da cadeia polipeptídica determinada pelos códons do RNA mensageiro é única e é chamada de estrutura primária. Esse é o nível mais simples da estrutura dessas moléculas. Para serem capazes de desempenhar sua função biológica, as proteínas se dobram em uma ou mais conformações espaciais tridimensionais específicas através de ligações e interações químicas. As proteínas podem apresentar estruturas tridimensionais com diferentes graus de complexidade, que chamamos de estrutura secundária, terciária e quaternária. O número de cadeias também varia, dependendo da proteína. A hemoglobina, por exemplo, é formada por 4 cadeias polipeptídicas unidas através de um grupamento onde se encontra o ferro. A alteração dessas diferentes estruturas proteicas leva à perda de função. Expor as proteínas ao calor ou a determinadas substâncias químicas promove a ruptura das ligações internas entre aminoácidos, responsáveis pela manutenção das estruturas espaciais e, por consequência, a perda de função, processo já conhecido por você e chamado de desnaturação. Já reparou que nos últimos tempos tem se recomendado muito o uso do álcool gel? É exatamente por isso que utilizamos o álcool como desinfetante. Ele penetra e destrói permanentemente a estrutura proteica de muitos agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias.